O vetor tem módulo, direção e sentido, mas pode ser que para alguma operação seja interessante levar em consideração a direção e o sentido, mas não tem influência do tamanho desse vetor, que pode ser um deslocamento ou uma velocidade. Na multiplicação, o elemento neutro é 1. Então, pode ser interessante ter um vetor que é com a mesma direção e sentido do meu vetor velocidade, mas com tamanho 1, que é o vetor unitário. Então, suponho que eu tenho um vetor A, com componentes A1, A2 e A3, e eu quero um vetor com mesma direção e sentido, mas tamanho 1. Então, eu preciso tentar alterar o tamanho desse vetor A. A gente sabe que para alterar o tamanho do vetor, basta multiplicar ele por um número real. Nesse exemplo aqui dessa figura, então se eu tenho o vetor V, multiplico ele por 2, ele mantém direção e sentido, mas é 2 vezes maior, ou metade do tamanho se eu multiplico ele por meio. Se por acaso eu multiplicar ele por um número negativo, seja menos 1 ou menos 1,5, como na figura abaixo ali, ele vai mudar o sentido. Não é isso que eu quero. Então eu quero multiplicar por um número positivo e eu quero que o tamanho passe a ser 1. Vamos supor então que eu estou multiplicando, estou tentando criar um novo vetor, né? E estou querendo alterar o tamanho dele, estou multiplicando por um escalar c, por um número c. E eu multiplicar o vetor por c é a mesma coisa que multiplicar cada uma das componentes por c. Tem aqui a propriedade distributiva. Sem essa multiplicação de c, a gente já viu que para calcular o tamanho ou o módulo do vetor, eu uso ali um triângulo retângulo, dois triângulos retângulos, na verdade. Então, A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais A3 ao quadrado, ou seja, a soma dos quadrados de todas as componentes e a raiz. Se nessas componentes tem um C junto ali, então tem um C que multiplica aqui, outro C, todos entre parênteses, né, porque estou levando tudo ali ao quadrado. Se cada uma dessas componentes tem esse C que está multiplicando, esse C ao quadrado é um fator comum a todas esses termos da soma aqui, A1 quadrado, mais A2 quadrado, mais A3 quadrado, tudo isso está dentro da raiz. Eu posso ainda separar em duas raízes, né? A multiplicação. C ao quadrado. A raiz é o próprio C. Então isso é a mesma coisa que multiplicar o módulo por C. Então a gente consegue aqui, multiplicando o vetor por esse C, alterar o tamanho do vetor. Basta saber só que número que é esse C para que o tamanho seja 1. Então, se esse C for igual a 1 sobre o módulo, ou seja, 1 sobre o tamanho dele, essa multiplicação com certeza vai dar 1. Então, se eu multiplicar, lógico, 1 sobre o tamanho do vetor vezes o tamanho do vetor, que é o que eu estou querendo fazer, eu tenho um vetor de tamanho 1. Então, a conclusão é que para eu obter o meu vetor unitário com mesma direção e sentido de A, eu divido esse vetor, ou cada uma das componentes desse vetor, pelo módulo do vetor A. Então, está aqui, eu posso escrever o vetor A aqui, ou esse A é esse mesmo aqui que eu estou circulando aqui em cima. Certo? Tem um exemplo do livro aqui, que só para ilustrar, do livro de cálculo do Stewart. Então, o exercício pede para encontrar um vetor unitário com a mesma direção e sentido do que esse vetorzinho A, aqui, com componentes 2, menos 1 e menos 2. Então, o que a gente precisa fazer é encontrar o módulo desse vetor A e dividir todo ele, ou cada componente dele, que é a mesma coisa, né, por esse tamanho. Ele vai ter tamanho 1. Então, para calcular o módulo desse vetor A, eu somo os quadrados de todas as componentes. Então, a primeira componente 2 ao quadrado, mais o menos 1 ao quadrado, mais esse menos 2 ao quadrado aqui, todos na raiz. Então, esse foi um exercício bem escolhido, porque dá 4 mais 1 mais 4, 9. Raiz de 9 é 3. Então, esse tamanho é 3. Então, eu estou dividindo meu vetor A por 3. Eu posso deixar nessa forma aqui, eu chamei ele de U aqui de azul, porque é o vetor unitário, né? Posso deixar nessa forma aqui, ou eu posso aplicar a propriedade distributiva aqui em cada uma das componentes. Então, é 2 terços I menos 1 terço J menos 2 terços e K. Já estou usando os vetores da base canônica para representar esse vetor aqui. Se você não está convencido, calcula o módulo desse novo vetor U aqui
que ele com certeza vai dar 1. A não ser que eu fiz alguma coisa errada aí, se eu fiz aí, desculpa.